Então, pessoal, na última aula que a gente viu lá, na primeira parte da aula de métodos numéricos em engenharia e ciência, a gente falou um pouquinho sobre a relação química, né? Os processos químicos que ocorrem na interface atmosfera-oceano, ou oceano-atmosfera, como bem queiram, com relação à dinâmica do CO2, certo? Nós desenvolvemos toda uma história em cima do tema e depois conseguimos então as equações de equilíbrio químico entre o CO2 e a água do oceano, certo? Então nós chegamos à seguinte relação num polinômio de terceira ordem, em H+, correto? Que é uma equação implícita nesse caso em H+, tá certo? Nós deduzimos essa equação em função das constantes de equilíbrio e da pressão parcial do CO2, tá certo? Bom, a gente reduziu ela nessa forma mais conveniente, certo? Onde A é uma constante que vale K1 KH vezes PCO2 dividido por 10 a sexta, onde esse KH é a constante de Henry, tá certo? Aqui o B é essa constante e o C é simplesmente a constante de equilíbrio iônico da água, tá certo? O que nós vamos fazer agora é dar nomes aos bois aqui, né? Para tentar tirar nossas próprias conclusões acerca desse fenômeno de acidificação dos oceanos, correto? Para isso, nós vamos assumir alguns valores para essas constantes de equilíbrio. Primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar uma atmosfera lá no ano de 1958 com uma concentração de carbono em 315 partes por milhão, certo? Sendo que as constantes de equilíbrio, como o nome já diz, né, constantes de equilíbrio, não vão mudar. Obviamente a constante de equilíbrio tende a mudar, né? O equilíbrio químico ele muda de acordo com alguns processos que a gente vê a gente já estudou isso na química, são aqueles deslocamentos do equilíbrio, né? Mas por um motivo de conveniência nós vamos considerar que as constantes de equilíbrio aqui presentes vão valer para todas essas atmosferas aqui, correto? Na atmosfera de 1958, de 2008 e de 58 e 2058, que é uma previsão que nós vamos fazer, tá certo? Então nós vamos o que? Variar a pressão parcial do CO2 na atmosfera de 50 em 50 anos e vamos tirar algumas conclusões acerca desse estudo, tá certo? Mantendo as constantes de equilíbrio na mesma nos mesmos valores. Outra coisa que a gente deve salientar é que o pH das águas virgens ele sempre pode ser medido com bastante precisão entre 2 e 12, certo? Então esse aqui é o nosso intervalo de pH. E a gente tem que medir o pH com duas casas de precisão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um erro absoluto para a gente de mais ou menos 0,005 já está bom para a gente parar o método numérico em questão, tá certo? Bom, dito tudo isso, então agora a gente vai aplicar um método numérico conhecido como método da bissecção, que é o método da busca de raízes, né, para buscar uma raiz, que é justamente o H+, aqui nesse polinômio de terceira ordem. A gente vai usar então o método da bissecção para encontrar essa raiz e assim calcular o pH em 1958, o pH em 2008 e o pH em 2058. Então vamos fazer isso aqui primeiro numa planilha Excel. Obviamente eu já programei isso aqui no MATLAB e os resultados são os mesmos, tá certo? Então vamos fazer passo a passo aqui numa planilha Excel. Bom pessoal, então aqui eu já criei a planilha Excel na qual a gente vai trabalhar o método da bissecção para estimar a raiz desse polinômio de terceiro grau em H+, tá certo? Bom, aqui nós estamos vendo essa região aqui no amarelo mais fraquinho, contendo os parâmetros do problema, isto é, a constante de equilíbrio, tá certo? Que a gente já mostrou lá no início do vídeo. Constante de equilíbrio K1, K2, KH, KW, um fator mega aqui, que é aquele 10 na sexta, tá certo? A pressão parcial do CO2 em 2008, que é 315 ppm. O pH
o intervalo de pH na qual a gente vai medir o hidrogênio, né? Usar o método da bissecção propriamente dito nesse intervalo, tá? Correto? Então pH igual a 2 e pH igual a 12, tá certo? Esse 1 e 2 refere-se ao intervalo, tá? A precisão é de mais ou menos 0,005, assim a gente obtém 2 casas de precisão, correto? Aqui são os parâmetros que eu coloquei na equação, né? O alfa, o beta, o gama, que são, como eu já mostrei lá, relacionados em termos dessas constantes de equilíbrio da pressão parcial CO2, tá certo? O pH vai ser calculado com menos log de H+. E aqui, ó, nessa região, nós vamos implementar o método da bissecção propriamente dito, correto? Aqui as iterações, correto? O nosso x1, aqui seria o x1, né? Ou o intervalo no qual ele será medido, no qual a gente vai buscar a raiz. A gente vai começar com esse intervalo. Só um segundo. Nesse intervalo, a gente vai sempre... O que é o método da bissecção? A gente vai sempre procurar estimar a raiz através na metade de um intervalo, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse intervalo e dividir no meio. Vai ter um x médio aqui, certo? Ou h médio. E aí a gente estima o valor da função nesses pontos aqui. E aí eu dou prosseguimento ao método numérico. Aqui vai ser o nosso... Aqui a gente vai trabalhar com as análises dos nossos resultados, tá bom? Então vamos lá, vamos implementar o método aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as nossas o nosso intervalo inicial. Isso é fácil porque já deram o pH para a gente, certo? A gente conhece o pH. Então a gente pode calcular o H+1, certo? Que é o nosso o nosso limite inferior aqui no intervalo, correto? Nosso H+1 será igual a menos log 10, certo? Log na base 10 do pH1, certo? Ou minto, é o inverso, né? É 10 elevado na menos pH1. Então tá aqui, ó. É isso aqui, né? Eu estou resolvendo essa equação aqui para H+, estou elevando os dois lados na 10. Isso aqui é igual. Então, a 10 elevado na menos pH 2. Correto? Deixa eu ver aqui, isso aqui tá legal. Vou colocar mais umas casas aqui. Só mais uma. Isso, beleza. Então tá aqui, a gente tem as nossas estimativas iniciais. Esse aqui é o nosso x1. Ops. Esse aqui é o nosso x1. Copiar, colar como valores. E esse aqui é o nosso x2. Beleza? Então agora a gente calcula o método da bissecção. O que é que a gente faz no método da bissecção? A gente divide o intervalo no meio, tá certo? Nesse caso a gente vai tirar um H médio, certo? Fazer a média desse intervalo aqui. Vamos lá, vamos fazer a média desse intervalo. Média. Fechou, tá aí, média. A gente calcula o valor da função nesses 3 pontos, correto? Então vamos lá, olha lá. Primeiro, para calcular o valor da função de uma forma mais fácil, vamos logo calcular o alfa, o beta e o gama. O alfa vai ser igual a K1, correto? Vezes o KH, vezes a pressão parcial do carbono, certo? Dividido, tudo isso dividido, pelo fator mega, correto? Então isso dá a constante A. O beta vai ser igual a isso aqui, correto? 2 vezes K2
vezes K1 vezes KH vezes a pressão parcial do CO2, tudo isso dividido pelo fator mega. Então tá aí, o beta. O gama é simplesmente o kW. Isso é igual kW. Beleza. Dito isso, a gente pode calcular o valor da função nesses pontos. O f em H1 vai ser avaliado como o alfa, certo? O alfa vezes o H mais na menos 2, nesse caso no ponto 1, elevado na menos 2, mais o beta vezes o H mais elevado na menos 3, certo? Mais o gama vezes o H mais elevado na menos 2. E a gente subtrai 1. Né? Então a gente encontra isso aqui, correto? Bom, a mesma coisa aqui, correto? Isso aqui vai ser igual. Vou fazer direto para não perder tempo. Onde é que está isso? Pronto, então calculei o valor da função no ponto h mais 1, h mais 2 e h médio. Está aqui. Ó. Só tirar aqui o intervalo, né, o delta h, né, vai ser o final menos o inicial. Beleza? Pronto, a gente já deu o primeiro passo, a primeira iteração, né? Então aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai precisar, antes de mais nada, travar os valores, né? Aqui na função, por exemplo, o alfa, o beta e o gama são valores que vão ter que ser travados aqui, porque senão o cálculo vai pegando colunas adjacentes aqui, e o que vai dar um resultado errado, né? Então vamos ter que travar o alfa. Vamos lá, vamos travar o alfa, o beta e o gama, correto? A gente trava esses três valores. Para cá também. Vamos travar aqui os valores para não ter erro no final do cálculo. Beleza. Travando os valores. Vou travar esse último aqui. Pronto. Travado. Agora a gente vai dar prosseguimento ao algoritmo. Aqui na próxima iteração, o que a gente vai fazer é um teste lógico, correto? Senão, não seria método numérico. Então vamos lá, vamos fazer um teste lógico. Se aqui no limite inferior do próximo intervalo, se o produto da função de f calculado no ponto 1, ou seja, produto da função f calculado no ponto 1 pelo f calculado no ponto médio for menor do que zero, isto é, a função troca de sinal aí nesse ponto, se isso acontecer, o próximo passo, ou seja, o limite inferior vai ser o próprio x1, ou h1 nesse caso, né? Caso contrário, vai ser o x médio, beleza? Mesma coisa para o limite superior do intervalo. Se o produto da função calculada em h2 pela função calculada no ponto médio for menor do que zero, então o próximo passo vai ser simplesmente o limite superior a h2. Caso contrário, vai ser o h médio. Beleza? Bom, o h médio nunca muda, correto? Então vai ser simplesmente a média desses dois valores. O resto nada muda, certo? Se nada muda, a gente pode simplesmente baixar isso aqui, correto? Pronto, agora o Excel deixa tudo mais simples para a gente. A gente vai puxar tudo isso aqui para primeiro 11 iterações. Vamos ver aqui, ó, 11 iterações. O que é que a gente percebe? Que o H médio está ficando bem pequenininho, né? Está ficando muito pequeno. Eu vou até colocar isso aqui em algumas ordens de grandeza mais. Vamos ver aqui. Pode ser número.
Olha lá, tá ficando bem pequeno o H médio, né? Se aproximando da raiz. Vamos lá, vamos buscar mais iterações. Vamos buscar 20, né? Total. Então, olha, vocês percebem ó, que quando chega aqui em 233, parece que já vai... Vamos ver aqui 50 iterações. Vamos ver 50. 36... 49, 50. Vamos ver isso aqui em 50 iterações, se a gente consegue ter alguma precisão. Ó, em 234, né, já fica evidente que a raiz está próximo disso, certo? Então nós vamos assumir esse valor, 234. Se a raiz estiver próxima disso, a função calculada nesse ponto, certo? No ponto médio, vai ser praticamente zero, né? Vai ser muito próximo de zero. Então a gente conseguiu uma boa aproximação aqui. Obviamente, como a gente tem a precisão, né, que a precisão é de 0,005, fica muito fácil saber quantas iterações a gente já poderia ter feito, né? Na verdade, se a gente fizer o cálculo aqui, a gente vai descobrir que apenas 11 iterações já vai dar o resultado que a gente quer, correto? Bom, mas deixando isso de lado, vamos ver agora qual é a análise que a gente vai fazer. A análise é a seguinte, vamos lá, vamos construir uma tabelinha aqui. Bom, então aqui vamos calcular qual era o pH do oceano no ano de 1958, quando a concentração de CO2 na atmosfera atingiu 315 ppm. Isso é fácil, né? Porque isso aqui vai ser, o pH não é menos log da concentração de H+, isso vai ser igual a menos log, certo? Menos log da concentração de H+. Nesse caso, a concentração de H+, é esse H médio aqui, a raiz dessa equação polinomial de terceiro grau, que é aproximadamente isso aqui, correto? Ops, deixa eu ver se está certo isso aqui. Menos log disso aqui, pronto. Então olha qual era o pH lá, 5.6. Doideira, não? Vamos copiar isso aqui com valores e excluir isso daqui. 5.6, um pH um pouquinho ácido, né? Bom, vamos mudar aqui, vamos ver aqui quando era em 386. Bom, quando era em 386, o pH era quanto? Menos log da concentração de H+. Isso aqui era quanto? 5,66. 5,58 nesse caso, né? Beleza. Vamos fazer outros cálculos. Vamos estimar para quando vai ser, né? Em 2058. Vamos lá. Te estimou que seriam, vamos chutar um valor aqui. 686, vamos atingir ppm. É muito, muito, muito carbono na atmosfera. Isso aqui vai estar dando 5,46. E quando a gente atingir os 400 em 2015, quanto seria? 5 pontos. Vamos guardar esse valorzinho aqui. Bom, o que a gente percebe é que, apesar da concentração de CO2 na atmosfera estar aumentando muito, certo, ao longo dos anos, o pH das águas oceânicas não tem tido uma grande variação. É óbvio, né, que a escala de pH é medida num log, né? Então a concentração de prótons H+ é proporcional à potência de 10, mas não teve muita variação por aqui, ó. Por exemplo, qual seria a variação em comparação ao ano de 58? Isso é fácil. É o pH no ano de 58 menos o pH no ano de 2008 dividido pelo pH no ano de 58.
Então você tem aproximadamente 0,78%, correto? 0,78%. Aqui está 1, porque ele está aproximando para o inteiro mais próximo. Mas eu não quero que ele faça isso. Ops. O que é que você fez aqui? Aqui, vamos deixar assim mesmo, 0,78%. Certo? Qual seria, por exemplo, a variação no ano de 58 em 2008? Seria igual ao que? Em comparação a 2008, isso ficaria o que? 0,2%, né? Muito pouco variação de pH. Então a gente pode concluir o seguinte, que mesmo a concentração subindo muito, né? Então há bastante controvérsia relacionada a essas tendências dos gases do efeito estufa. O debate ele questiona se o aumento desses gases está contribuindo ou não para o aquecimento global, independente das últimas implicações. Então é preocupante perceber que, na verdade, algo tão grande como a nossa atmosfera, né, ela muda muito ao longo de um período relativamente curto de tempo. Então, o que a gente fez nesse estudo foi usar um procedimento numérico para embasar nossas próprias conclusões acerca dos dados que são adquiridos ao longo do tempo, correto? Bom, então a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vou parar de publicar vídeos nesse canal por um tempo. Tá certo, pessoal? Então, fiquem na paz e até a próxima.